uma palavra, mais uma meditação, né? Uma pregação assim, meditativa, né? Não é um estudo, né? Hoje de manhã nós aprendemos da palavra de Deus, né? Trazendo as doutrinas, né? Fundamentais, falando sobre o Espírito Santo, né? Tem sido uma bênção, né? Eu ouço uma metade, né? Que não dá, porque eu tenho outras tarefas aqui, mas depois, em casa, eu ouço de novo, vejo o vídeo, muito abençoado, tem me abençoado muito. Hoje eu vou falar sobre adversidades. O que fazer diante das adversidades? É uma pergunta. Você sabe se comportar? Qual tem sido a sua reação? E todos nós aqui, a começar de mim, todos nós aqui estamos passando por esses momentos, né, de adversidades. Uns na área da saúde, outros na área da finança, desemprego, né, familiar, espiritual, outros lutando contra a sua própria pecaminosidade, né? Então, como é que nós nos comportamos? Qual tem sido a nossa reação? Aqui nós vamos ver na palavra de Deus, o salmista, o rei Davi, o contexto aqui, ele está fugindo do rei Saul, né, que queria tirar a vida dele por saber que Deus era com ele e que Deus realmente iria levantá-lo como rei. Então Saul caçou o rei Davi nos 4 cantos de Israel, mas Deus sempre dando os livramentos. E aqui o rei Davi, ele se encontra numa caverna. Então nessa caverna aqui, nós vamos ver como ele se comportou. Mas antes vamos fazer uma oração. Vamos curvar nossas cabeças. Amado Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, pelos cânticos que nós entoamos a Ti, Senhor. Obrigado também, Senhor Deus e Pai, pelo culto da manhã, pela palavra, Senhor, que tanto nos abençoou, Pai. Ó Deus e Pai, muito agradecido, Senhor. Agora te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor. Fala comigo, Senhor, como o Senhor tem falado ao longo desses dias, ao meditar neste salmo, Senhor, ao ler este salmo, como me abençoou, Senhor. Que o Senhor fale também aos nossos corações mais uma vez e aos corações dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Salmo 57, vamos ler do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os dentes deles, espadas afiadas a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai a lira e a harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus,
ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Então, irmãos, o que fazer em meio às adversidades? Conforme eu falei aqui no texto, o rei Davi estava aqui nessa caverna, fugindo de um perseguidor ferrenho. Saul queria destruí-lo, e ele, em meio a esse desespero, em meio à angústia, nós vamos ver aqui o teor, né, a densidade da alma do rei Davi, ele clamando a Deus. E aqui ele começa, se nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 3, é o clamor, é uma oração de um homem desesperado. Imagine você, não sei se você já entrou em alguma gruta, eu nunca entrei. Alguém aqui já entrou em alguma gruta? Os jovens, né? A irmã aqui já levantou a mão, né? Gruta. Imagine você num local escuro. Qual o sentimento, qual seria a sua reação diante de uma situação dessa, diante de um perigo, sabendo que lá fora algo espera você, o perigo está a um passo. E o rei Davi fugindo, ele entra nessa caverna, não sabemos quanto tempo aqui ele ficou, talvez ele ficou aqui semanas, creio eu, alguns meses, só saindo para procurar alguma coisa para comer, caçar, ou buscar comida em algum lugar, como ele já fez isso, a palavra de Deus mostra, né? Isso. Então, e ele não podia sair, a ponto de, uma vez ele dizer, quem dera, se eu bebesse das águas que está naquele poço lá, na minha terra, lá em Jerusalém, Sião. E um dos 3 soldados se levanta, arrisca a vida, passa pelos inimigos e traz a água até Davi. Ele falou, não, eu vou derramar essa água perante o Senhor, porque eu poderia porventura beber o sangue deles, arriscar as suas vidas para me saciar a minha sede, para os irmãos verem que tamanha era a angústia de um homem fugindo do perigo. E aqui, logo no versículo 1, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Então o rei Davi, ele, ao invés de ele ficar lá se lamentando, porque muitas das vezes é assim que nós nos portamos. Por isso o título da mensagem é, o que fazer em meio às adversidades? Ele aqui poderia murmurar, eu recebi a promessa da coroa, de ser rei, eu estou prestes a morrer, que Deus é esse? Ele poderia, e é assim que muitas das vezes nós nos questionamos, diante das adversidades, mas aqui, Davi toma uma atitude, ele clama a Deus, ele clama àquele que sabe que só ele pode responder, então ele vê em Deus como esse refúgio. Fisicamente ele estava refugiado numa caverna, mas o seu espírito estava se refugiando em Deus. E assim muitas das vezes nós buscamos refúgio em algo, em alguém, em pessoas, em coisas, em nós mesmos, no nosso próprio braço. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço, né, a sua força. Ou seja, essa confiança é na própria pessoa. Então Davi poderia aqui questionar, não, eu sou um rei, eu sou um guerreiro, eu vou lutar, eu vou sair daqui, eu vou vencer esses inimigos. Mas não, em meio à angústia, ele clama a Deus e se refugia em Deus. Então Davi buscou o Senhor em oração. Da mesma forma, o cristão se refugia em Deus por meio da oração.
e se abriga nas asas do Altíssimo. O lugar mais seguro do cristão, irmãos, é aos pés do Senhor, é de joelhos dobrados, é na oração. Na oração eu dependo somente dEle. A oração revela dependência. Quando você dobra os joelhos para orar, você está dizendo: eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei, eu não tenho saída. Mas é o que muitas pessoas fazem hoje em dia. O que muitos fazem? Eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu, não é isso? A palavra eu é sinônimo de ego, sabia? Ego é igual eu é igual o ego. Quando você se reveste desse pensamento, eu posso, eu consigo, ao invés de dizer, eu dependo de Deus. Quando você coloca Deus na frente, você está se humilhando, está reconhecendo que você não é nada. Então, quando o crente dobra os joelhos, ora, ele está passando a mensagem para Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei como tomar essa decisão, eu não sei para que lado eu vou, Senhor, é para aqui, Senhor, vou aqui pelo meio, ou vou pela direita, Senhor, Senhor, me dá uma direção. São as adversidades, lá dentro clamando por soluções. Mas o que fez o rei Davi aqui nessa caverna, em angústia? Ele clama a Deus. Então o refúgio do cristão é aos pés do Senhor, em oração, é em total submissão, é em humilhação e dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu dependo da misericórdia, da graça de Deus para superar essa adversidade. Talvez você esteja aqui nessa noite com algum problema te incomodando. Não sei. Eu tenho os meus, eu sei dos meus, mas de você não. Mas uma certeza eu tenho, 100%. Todos aqui temos adversidades em alguma área, em alguma situação, em algum ponto. Aí a pergunta: e o que fazer? A resposta, busque aí dentro de você. Você tem essa resposta para dar para você mesmo ou para Deus. E dependendo da resposta, você terá vitória ou derrota total. Mas o rei Davi, ele buscou. Na oração eu dependo somente dele. A oração nos humilha, porque revela o quanto dependemos de Deus, irmãos. O Senhor Jesus também se abrigava nos braços do Pai. O Getsêmani está aí para revelar. A cruz esperava o Senhor Jesus. Ele reclamou, ele murmurou, irmãos, ele se lamentou, ele se queixou. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Porém, a Bíblia diz que ele se adiantou, foi à frente dos seus discípulos e caiu de joelhos e disse: Abba, Pai, tudo te é possível, porém não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E dali ele saiu vitorioso para a cruz. Por isso eu e você estamos aqui, porque lá no Getsêmani, o Senhor Jesus, assim como o rei Davi, clamou ao Pai. O rei Davi clamou ao Pai. O Senhor Jesus também clamou ao Pai no Getsêmani e teve a resposta. E você também pode ter a resposta hoje, nessa noite. Basta você se humilhar, reconhecer que você, no seu braço da carne, você não vai conseguir nada, você não vai dar um passo. É um passo para frente, 3 para trás. É 2 passos para frente, 6 para trás. É 5 passos à frente, 15 para trás. E a proporção é sempre ir mais para trás. Mas quando você se humilha, é um passo que você dá à frente, e Deus dá 10 passos à sua frente.
e você fica sempre atrás do Senhor, aos pés do Senhor, dependendo dEle, como foi o rei Davi. E aqui o Senhor Jesus fez a mesma coisa. O rei Davi foi em uma caverna, o nosso Senhor foi no Getsêmani. O versículo 2 continua: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim executa quase nada. Está escrito aí, irmãos? O que Deus executa? Tudo. Mas para que Ele execute tudo por você, você tem que fazer a sua parte. Dobre os seus joelhos. Hoje em dia a gente não quer pagar esse preço. A preguiça nos vence, irmãos. Verdade seja dito. Basta cair uma chuva. Não precisa de nada não. A chuva que Deus manda. Caiu a chuva, a gente já não vou para a igreja. Vai cair um temporal. Eu sou de uma época em que a gente atravessava rios para ir para a igreja. Os irmãos em países onde eles têm que andar 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, atravessando, correndo perigos para ir ao culto. Mas a gente tem as nossas desculpas. Eu sei porque eu já fiz muitas das vezes isso, fui tentado. Algumas vezes eu venci. Porque se a gente não lutar, irmão, o diabo vai ganhar espaço. E ele ganhando espaço, depois vem o quê? As murmurações. Você quer ver quando sua vida espiritual está decaindo? Durante o dia, você é mais de louvar a Deus ou de reclamar? Pergunta para você, uma pergunta retórica para você. Responda dentro de você. Durante o seu dia, durante a semana, essa semana que se passou, pega um gravador, esqueça ele no bolso ligado e vá gravando suas próprias conversas internas ou externas. E depois responda: eu reclamei mais ou agradeci mais? Esse é o termômetro de um cristão. É como você reage diante de uma adversidade. Mais reclamações significa vida de oração vazia, leitura da Bíblia esquecida, devocional esquecido, cultos vazios. Eu não vou dizer, irmão, não vou aqui botar todo mundo dentro do mesmo quadrado e dizer todos estão vivendo não. Isso é só você e Deus que responde. Mas sejamos sinceros, vamos ser sinceros, sem hipocrisia. Na maior parte das verdades, não é assim o nosso comportamento? Nós deixamos muitas das vezes um culto para ficarmos de conversa fiada ou simplesmente em casa, sem nada, sem orar. Se pelo menos ficasse orando, buscando. Mas é isso que acontece? Raríssimas vezes. A gente está muitas das vezes na distração. Então o termômetro para saber se você tem a reação de um carnal ou de um espiritual é como você reage. Muita reclamação, pouquíssima ou nenhuma oração, leitura da Bíblia ou nenhuma leitura da Bíblia. Muita oração, muito devocional é sinônimo de resistência e de gente glorificando a Deus e louvando a Deus e dizendo: pode, o mundo está caindo, mas Deus está comigo, eu vou passar por isso, eu vou vencer aos pés do Senhor, eu vou fazer como fez o rei Davi. Ele clamou a Deus, aqui ele não está murmurando, aqui ele está derramando o seu coração, a sua alma em meio à caverna, em meio a dor, sofrimento, e o nosso Senhor Jesus foi a mesma coisa. 2. Após um período intenso de guerras e lutas, o salmista respira
Ele respira, a alma dele respira. Mas aqui não está dizendo que ele está respirando, mas a alma dele está respirando. E nós vamos ver aqui que respiro o rei Davi deu aqui. O fôlego do louvor e adoração. A partir do versículo 5. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Aqui, ó, ele saiu do caminho da oração, da sala de oração, e foi para a sala da adoração. Então, o salmista respira o fôlego do louvor e adoração. A graça de Deus muitas das vezes nos conduzirá a esse respiro, a esse respirar da adoração. Nosso Senhor na ceia, Ele cantou um hino. Sabia que antes de Jesus ir para a cruz, está lá em Marcos 14, 26. Ele cantou um salmo, não sabemos que salmo foi esse, mas é a primeira vez na Bíblia que mostra Jesus cantando. Jesus orou no Getsêmani, mas antes do Getsêmani teve a adoração. Aqui foi o inverso. O rei Davi primeiro clamou e depois adorou. As ordens dos fatores não alteram o produto. Louvor e adoração associado à oração é igual ao respirar. Sua alma vai respirar, irmãos. Você vai respirar melhor. Quantas das vezes você passou o dia com seu coração apertado, só faltando explodir diante de muitas adversidades, muita tribulação, muita luta? O que você fez? Você murmurou? Ou você orou e adorou o Senhor? Aqui o rei Davi, ele começa a exaltar a Deus, dizendo: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória." O versículo 7, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores, da sala da oração para a sala da adoração. Em qual sala você está? Você está ainda na sala da oração, da adoração, ou uma pior, né? Da reclamação, da murmuração, da queixa? Responda para você mesmo. A graça de Deus conduziu o rei Davi a isso, a esse respirar. Na oração eu me refugio, na adoração e no louvor eu descanso. Está vendo, irmãos? Na oração você está se refugiando, e na oração você está qual uma criança nos braços do Pai, descansando, como uma criança desmamada, não é isso? Conforme disse o próprio salmista, né? É assim a minha alma para com o Senhor, tal qual uma criança desmamada se aquieta no braço dos seus pais, do seu pai, da sua mãe. Assim a minha alma para com o Senhor, disse lá o rei Davi no Salmo 131. Em qual sala você está, irmãos? Você está na sala da murmuração, da reclamação? Você está na sala do louvor? Você está na sala da adoração? Então, na oração, o rei Davi se refugiou, e na adoração ele descansou. Esse descanso, irmão, não é um descanso físico, é o descanso da alma. Quando Cristo nos salvou, nós já entramos no descanso que se concretizará na eternidade, mas que começa na antessala aqui na terra. Uma alma descansada é uma alma que já está nos braços do Pai, já aqui.
Você não precisará morrer para descansar o gozo eterno. O gozo eterno já começa aqui, irmãos. É aqui. O Senhor Jesus disse que a alegria que Ele nos daria, ninguém vô-la tirará. Mas se está tirando é porque talvez você ainda não entrou no descanso, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se a sua alma ainda não está nesse descanso, é porque você ainda não fez a entrega 100%. A sua alma está agitada, porque você ainda não entendeu que você aí já está em Cristo, nos lugares celestiais, reinando em Cristo, nos braços de Cristo, aqui, irmãos. Porque depois da morte é fácil dizer: fulano já está no Senhor. Mas ali foi só a concretização. Mas muitos de nós não estamos vivendo esse descanso. Estamos em meio a adversidades, ou em murmuração, ou em reclamação, ou em inquietação, ou buscando solução com o próprio braço, dizendo: eu vou conseguir, porque eu sou bom nisso, eu sou melhor nisso. E Deus só está esperando uma atitude de dependência. Senão será arrogância pura, irmãos. E aos soberbos, diz a Bíblia, Deus resiste. Deus está sempre assim, para trás de mim. E o soberbo se levantando, se exaltando, e Deus só resistindo ele. Mas Deus dá graça aos humildes. Então, adore e louve ao Senhor, e você encontrará descanso. O apóstolo Paulo também aprendeu a descansar em Deus em meio a prisões. Lembra daquele episódio que ele e Silas levaram a surra? 39 chicotadas, as costas rasgando, colocaram na prisão. O que fez naquele momento? O que fez o apóstolo Paulo? Lá em Atos 16, está em Atos 16, só não lembro o versículo, mas o contexto eu lembro. Foi logo após ele expulsar os demônios, daquela jovem adivinhadora. Colocaram ele e Silas na prisão, depois de uma bela chicotada. E diz a palavra de Deus que à meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam e oravam. Adoração e louvor, tudo junto. E em meio a esse louvor, em meio a essa oração de coração derramado ali na presença de Deus, ao invés de dizer: Senhor, me tira dessa situação, eles estavam orando, dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor tem propósito, faz a tua vontade. E o que diz a Bíblia? Terremoto veio, sacudiu os alicerces, e o carcereiro ficou desesperado: vão fugir todos, vão me matar, porque senão eu vou pagar com a minha própria vida. E Paulo fala: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo também aprendeu o caminho da oração e da adoração, da oração e do louvor. O louvor, irmão, ele é libertador. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, Diz lá no Salmo 22. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Agora tem um ponto aqui. Mesmo sabendo dessa posição, de adoração, de louvor, de oração, aqui também nós temos que se ater para perigos e vulnerabilidade. Versículos 4 e 6.
Acha-se a minha alma entre o quê? Leões. Tudo aqui é simbólico, irmãos, é ilustrativo. Ele está pegando um contexto, né, do cotidiano, né, da área animal. Leões são animais carnívoros, ferozes, ávidos por devorar a sua presa. Então, Davi se achava como uma presa, né? Claro, ele está se referindo aos seus inimigos mortais, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, as armas dos inimigos, a língua. Amaldiçoando o rei Davi. Espada afiada a sua língua. O 6. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está o quê? Abatida. Está vendo? É o rei Davi mostrando a sua vulnerabilidade. Mas o que nós fazemos? Nós fingimos. A gente vem para a igreja com a capa de super-herói. Mas só Deus conhece quem nós somos. Só Deus sabe quem eu sou no secreto. Só Deus sabe quem é você no secreto. Eu não tenho essa força toda que muitos aqui podem ter essa percepção de mim. Eu não sou esse santarrão que os irmãos podem desenhar do irmão Ângelo. Sou pecador igual você. Você também igual a mim. Sem máscaras, irmãos. Sem máscaras. O rei Davi está dizendo, ele poderia aqui, diante dos soldados dele, estava cercado de soldados, você é o comandante, uma ordem sua, né? Ele aqui está dizendo, minha alma se acha entre leões. Mas você não é o grande rei, cara? Você não é o vencedor? Né? Não, Davi está mostrando realmente a sua vulnerabilidade. Mas nós não queremos passar isso. Nós queremos passar a imagem de super-herói. E só conheço um super-herói, irmãos. Está aqui, ó, dentro das Escrituras. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ele é o super-herói. Eu sou um pecador tal qual você é. Eu sou vulnerável tal qual você é. Não acha que você é essa força toda. Quer seja uma força intelectual. Uns se armam da força intelectual, não é isso? A sabedoria. Né? Eu vi ontem um vídeo de um pastor que debateu com 25 ateus. Um debate, uma roda de 25 pessoas. E ele no meio, e com tempo cronometrado. Achei interessante. Ele dentro da lógica, né? Pouquíssimo Bíblia, mas dentro da lógica, o raciocínio lógico, ele convenceu. Ou pelo menos mostrou a verdade para aqueles supostos ateus, que de ateus não são nada, né? Caíam muitas das vezes em contradições, né? Tipo assim, como é que é esse negócio da ciência? Eu sou a favor, eu creio mais na ciência. Aí o pastor calmamente falou, mas você sabia onde nasceu as maiores faculdades? Você sabe? Da onde veio as melhores faculdades? Aí só citou lá umas 2 que eu lembro. Oxford, Harvard. Fundado por berço do cristianismo. Foram os cristãos que criaram, que foram os primeiros que deram os passos da ciência. Não foi entre os ateus, foi entre os próprios cristãos, homens tementes a Deus. Aí eles ficaram assim, sem responder, ficou boiando. Então nós vemos que o rei Davi, ele se refugiou, não foi na sua força. Então nós podemos nos refugiar na o braço da carne, pode ser intelectual ou físico. Mas a Bíblia diz que o
O corpo é como a erva, né? Uma flor, ela nasce durante o dia, mas ela tem um tempo para ela, o ciclo dela acabar e murchar. Mostrando a vulnerabilidade, a fragilidade do físico, do ser mortal, do ser humano. Seja intelectualmente, ou seja fisicamente, dependemos de Deus. O rei Davi aqui, em nenhum momento ele falou, eu vou enfrentar essa gente. Ele aqui, ele falou, estou entre os leões. Mas Deus estava ali com ele. Versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai a lira e a harpa. Quero acordar a alva. Para quê? Porque ele queria acordar a alva, irmãos. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Então, o rei Davi aqui, mostrando mais uma vez que o caminho da vitória, do sucesso, do bem-estar, né, das conquistas, não está em nada mais e nada menos do que no Senhor. Seja através da oração, seja através da adoração, seja por meio de uma convicção interna, conforme ele disse aqui. Então, com uma confiança inabalável. A confiança inabalável é aquela que deposita somente em Deus. E ponto final, irmãos. É em Deus. Somos tentados a depositar a nossa confiança em coisas, pessoas e até em nós mesmos, criando para si deuses. Porque deuses é tudo aquilo que ocupa o quê? O primeiro lugar, o primeiro altar que você levantar entre Deus e você. Isso é Deus. E pode ser muitas coisas. Nós adoramos muita coisa. Consciente ou inconsciente. Talvez você já adore inconscientemente. Você não tenha aquele entendimento de que você está preso a um ídolo no coração. E lá em 1 João 5:21, ele dá a resposta: filhinhos, a última palavra do apóstolo João, guardai-vos dos ídolos. Então guarde o seu coração de tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar, seja alguém, seja você mesmo, ou seja coisas. Coloque o seu coração firme em Cristo. Tenha Ele como seu alvo, como seu tudo, como seu objetivo, como seu primeiro lugar. 4 e último. Reconhecimento dos atributos divinos, misericórdia e fidelidade. Foi o que ele clamou aqui. Ele creu na misericórdia divina e ele creu na fidelidade do Senhor. Misericórdia e fidelidade são atributos do Senhor, os quais, em sua soberania, concede aos mortais. Você pode ter um coração misericordioso, não porque você já nasceu assim, mas porque a graça de Deus pode te conduzir a mover o seu coração e você ter um coração misericordioso para com o próximo, né? E também você pode demonstrar essa fidelidade através da sua postura de confiança totalmente inabalável diante do Senhor. Então, irmãos, eu concluo dizendo, estamos em constante perigo. São os desafios. Eu não sei qual o perigo que você se encontra, qual a sua adversidade, que se você não tomar um posicionamento, não se posicionar espiritualmente,
você vai se esfriar lentamente. E quando você menos esperar, você já estará saindo daqui, virando as costas, indo para o mundo, como alguns já fizeram. Por quê? Porque, infelizmente, não aprenderam a lição de confiança total em Deus, de buscar totalmente o Senhor, de depender somente dEle, achando que pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio agir, iriam realmente conseguir alguma coisa. E o que conseguiram? Ganhar o mundo. Talvez você já conheça alguém que um dia estava na casa de Deus, servindo ao Senhor, e veio as adversidades e ela passou a vida inteira só reclamando, só murmurando, só se queixando. Foi isso que Israel fez. Israel teve uma postura totalmente ingrata, irmãos. Durante 40 anos o maná descia, as vestes deles não se envelheciam, os calçados deles cresciam junto com os pés, não se envelheciam, não morreram de enfermidades, doenças, morreram pelos seus próprios pecados, porque não quiseram dar a Deus a glória que é devida. Ao invés deles cantar louvores a Deus, agradecerem a Deus, clamar a Deus, a viver uma vida saudável cristã, eles entraram por um caminho perigoso da murmuração, da queixa, da reclamação, e o final deles foram mortos no deserto. O rei Davi aqui ainda não era rei, ele estava fugindo de Saul, mas ele sai depois dessa caverna para alguns anos depois assumir o trono de Israel, porque ele entendeu que o caminho era orar, clamar e adorar e louvar ao Senhor. Em suma, este salmo quer dizer isso, nos chama, nos convoca a termos uma postura de oração e de louvor a Deus, irmãos. Mais louvor, de preferência, zero reclamação. Aí sim, você vai ver Deus entrando nos seus negócios, entrando nas suas decisões, entrando nas suas escolhas e dando direção. E diante dessa direção, você será um homem próspero. Porque diz o Salmo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Feliz será e tudo te irá bem. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Você quer isso para você, irmãos? Não sou eu que estou prometendo, eu aqui não estou dando promessa vazia, eu estou apenas falando o que a palavra está dizendo. Vá para as Escrituras, irmão, vá ler o Salmo 112 e você vai ver a sua vida mudar em todos os aspectos, espiritualmente, emocionalmente e até financeiramente. Deus tendo propósito para você abençoar aqueles que verdadeiramente carecem. Só para os irmãos, um testemunho só para endossar o que eu estou falando. Eu passei momentos na minha vida na área financeira, e já casado com 2 filhas, minhas filhas estão aqui, né? Tive momentos que eu não falo com nenhuma vergonha, não tenho vergonha. Aqui não tem, comigo não tem esse negócio, vergonha. Eu falo isso de púlpito. Eu não tenho vergonha, eu sou isso mesmo, sou um pecador igual a você. Mas elas estão aqui, não vão me deixar mentir. Elas ainda eram crianças na época, né? Já tive um momento muito, muito difícil. Hoje eu estou nadando no azeite, conforme disse. Mas a ponto, quando não era comer só ovo, hoje em dia ovo está... Na minha época era 10 centavos, né, 20 centavos, você até desprezava. Agora Deus está te mostrando o quanto é valioso. Você dá valor até naquelas pequenas coisas que você muitas das vezes não dava valor.
Eu vi muita gente dizer, eu comer ovo, não, isso é coisa de pobre. Hoje está aí, ó. Para você ver, Deus nos humilha assim. E naquela época, se estivesse comendo ovo, era uma maravilha. Era um pedaço de mortandela frito, do mais barato, para almoço e para janta. Mas ali, ó, caladinho, só aos pés do Senhor. E foi o momento em que eu mais vi a mão de Deus milagrosa, descendo maná, fartura. Muitos dos dias eu tive fartura, mesmo tendo trabalhos incertos. Então não reclame, irmãos. Você está bem vestido, você está saudável, você está respirando, você tem uma saúde minimamente boa, razoavelmente boa. Você tem um dinheiro para amanhã você ir no mercado comprar meio quilo de carne ou meio quilo de frango, mas você tem. Agradeça e diga: Deus, obrigado por esse alimento. Deus, obrigado por isso. Deus, obrigado por aquilo. Aí Deus vai derramando. Esse meu filho, ele entendeu o evangelho. Aí ele começa a derramar as bênçãos. Eu começava, irmãos, a vir coisas sem eu pedir. Minha filha, a mais velha, estudou num colégio que eu não tinha condição de pagar. Conheceu o Alfa? Quem conheceu o Alfa aqui? É barato, né? Agora faliu, né? Faliu, né? Só para ter ideia, quase o salário mínimo. Hoje está em 1.518, seria por volta de 1.200, 1.000, 1.300, dependendo da série. Eu não tinha condição. Eu lembro até hoje, falei com ela uma vez lá em casa. Minha filha, você vai terminar o primeiro grau. Ela estudava aqui no Euclides. A vontade do seu pai, a vontade, era que você fizesse um segundo grau forte para você estar preparada para um vestibular e assim você fazer a faculdade que ela fez. Ela é pedagoga aqui na UERJ. Aí a minha falecida esposa, que tinha mais fé do que eu, mas nesse dia ela demonstrou incredulidade. Meu filho, acorda, pé no chão. Eu falei, eu sei, estou com o pé no chão. Estou dizendo, seria a minha vontade. Pergunto, Deus que ouve as murmurações, é o Deus que também ouve o desejo da alma. Está aqui, ó. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E sabe quem abençoou? Por isso que a gente tem que ser grato, né, irmãos? Grato, né? O homem de Deus que estava aqui nesse púlpito até o ano passado. Falo isso de púlpito, de público. Não tem vergonha, porque alguns irmãos já sabiam, no off. Quando você entender o evangelho, o Deus que você serve, Deus ouve até aqueles desejos mais profundos, que se for da vontade dele, ele vai cumprir assim, ó. Agora aprenda uma coisa, não murmure, não reclame, não se queixe, agradeça, faça como o rei Davi fez, numa caverna, passando fome. Aqui ele estava passando fome, irmãos. Se coloca no lugar desse homem, fugindo, querendo comer, querendo liberdade. E Deus viu, mas Deus tinha algo maior para ele. Deus tinha o trono. Daqui, anos depois, ele foi para o trono. Então, entenda, irmãos. Você, quando entender o que é evangelho, você vai ver Deus fazer maravilhas na sua vida. Até cura que você nem pede, Deus vai te dar. Cura. Sem você orar.
Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Diz lá em Êxodo. Eu não sei o capítulo, o versículo, mas eu sei que está escrito. Irmãos, é Bíblia. Se alimente da palavra de Deus. Ore, busque, feche a tua boca, louve a Deus, agradeça a Deus, adore a Deus, e o céu vai se abrir para você, irmão. Não sou eu que estou prometendo nada, Deus me guarde, mas é Deus que promete: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará a vossa água e o vosso pão, e tirará do vosso meio as enfermidades. Busca na Bíblia essa palavra, irmãos. Desculpa, perdoe-me o ímpeto, mas é uma palavra que meditativa, né? Pregação, entendam como vocês queiram. Mas nessa noite Deus marcou um encontro conosco. Saia daqui, irmãos, com esse firme propósito. A partir de hoje, eu vou fechar minha boca para a murmuração, mas vou abri-la somente para adorar o meu Senhor. E quando você fizer isso de coração, você vai ver as portas se abrindo. Não vai ser presidente, não vai ser inflação, não vai ser governo, porque o mesmo Deus que agiu lá no deserto é o mesmo Deus que age hoje. Ele ainda hoje abre mar vermelho, Ele ainda hoje abre o Jordão, Ele ainda hoje manda maná espiritual, Ele ainda hoje sustenta os seus filhos, Ele ainda hoje cura, Ele ainda hoje salva, Ele ainda hoje liberta, Ele ainda hoje transforma, Ele ainda hoje quer entrar na vida de cada um de nós, irmãos. Irmão Vitor, por favor, meu querido, eu pedi ao irmão Vitor para cantar aquele louvor. Eu sou ruim de gravar de cabeça assim, irmãos. O negócio é mais Bíblia, né? Eu posso aqui citar dezenas de versículos de cabeça. Mas pedi para lembrar dos hinos, mas eu falei com ele sabe qual é. Vamos louvar. Essa música, esse hino, muito falou meu coração aqui quando eu estava, antes de pregar. Aí eu pedi a ele, né? Porque Deus sabe o porquê, né, irmãos? Deus sabe o porquê. Vamos louvar o Senhor.